Olá, povo de Deus, povo aguerrido, povo da batalha, você de outro credo religioso, outra religião, outra denominação, a paz de Cristo. Vamos aprender juntos a palavra de Deus? Abra sua Bíblia aí, se você quiser acompanhar, em Lucas capítulo 7, versículo 11, a viúva de Naim, e vamos juntos aprender algumas lições. Primeira lição, Jesus o estraga velório. Sempre que Jesus entrava em um velório, ele colocava por terra a festa das trevas. Foi desta forma no velório de Lázaro. Foi desta forma no velório da filha de Jairo. E é desta forma que acontece no velório do filho da viúva de Naim. Jesus só não ressuscitou João Batista, o seu primo, porque não foi no seu velório. E eu acredito que Jesus não foi no velório de João Batista, porque chegando lá ele não iria resistir. Ele iria ressuscitar João Batista, o seu primo. Porém, nós sabemos que o propósito de Deus não era mais ter João Batista na terra, mas sim João Batista no paraíso. E isso então não se sucedeu. Mas agora, dando continuidade, Jesus põe fim ao velório do filho da viúva de Naim e faz-se cumprir na vida desta viúva Isaías 61:3. Todos nós sabemos que há uma mudança no cenário desse texto, porque Deus dá uma coroa e retira as cinzas. Deus dá óleo de alegria e retira o choro. Deus dá vestes de louvor e retira o espírito de angústia. Jesus transforma o fim em começo. Aquilo que parecia ser o fim para a viúva de Naim, pois ela já tinha perdido o seu esposo, agora ela perde o seu filho, se transforma em começo. E se cumpre na vida dela também Isaías 42:9. Eis que as primeiras coisas já passaram, e coisas novas vos anuncio, e antes que cheguem à luz, eu vos faço saber. Por isso, nunca desista, por mais trágicos que sejam os acontecimentos na sua vida. Nunca perca a sua fé, pois a vida, ela é feita de ciclos, a vida é feita de etapas, a vida é feita de estações, e uma hora, a tua hora vai chegar. O caixão que estava sendo levado com o defunto simboliza sonhos perdidos. O caixão que estava sendo levado simboliza promessas de Deus não realizadas. O caixão que estava sendo levado simboliza projetos de Deus não concluídos na vida da viúva de Naim, e por que não dizer em nossas vidas? Portanto, nunca desista dos seus sonhos, eu torno a repetir. Faça-se cumprir na sua vida Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Faça-se cumprir na sua vida de uma vez por todas, Provérbios 23:18, porque deveras a um fim bom não será malograda a tua esperança. Faça-se cumprir na sua vida de uma vez por todas, Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Certo? Então, fique aí com essa primeira lição. Segunda lição. Deus opera no pior momento de nossas vidas. A porta da cidade era o lugar que demarcava o limite da cidade. Ali ficava o cartório que servia de capela. E era ali que a família pegava a certidão de óbito do defunto. Por isso, a porta da cidade, que demarcava o limite da cidade, era o terror da vida da viúva. Porque nesse trajeto, como eu já disse, ela já tinha ido levando um defunto, que era o seu esposo. E tinha também já passado pelo cartório que servia de capela e tinha pegado lá como é que se diz? A certidão de óbito. Então seu coração está turbado, porque agora ela está caminhando com outro defunto, seu filho.
está vendo chegar ao cartório e sabe que chegando ao cartório, ela vai pegar mais uma vez a certidão de óbito do seu filho, do seu único filho. Agora aqui tem uma revelação. Você sabia que Jesus às vezes escolhe os piores lugares da terra para fazer um milagre em nossas vidas? Quer ver um exemplo disso? A fornalha. Daniel, capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles viram um milagre em suas vidas, mas foi dentro da fornalha, foi no fogo. Quer um outro exemplo disso? Daniel capítulo 6, Daniel ele viu um milagre na sua vida, mas foi entre leões, na cova dos leões. Que é um outro exemplo, Jonas, ele viu um grande milagre na sua vida, mas na onde? Dentro do ventre de uma baleia. Eu não estou entendendo, pregador. Pode ser que você tenha chegado ao seu limite, porque ao longo da vida, ao longo da sua caminhada cristã, você tem sofrido muita pressão, opressão, é dia mal, é diabo, é demônio, é levante, é amor fingido, é falsos irmãos, é olho gordo, é inveja. E você realmente tem chegado ao seu limite. Mas pode ser também que através desta mensagem, o Senhor esteja dizendo para você, meu filho, minha filha, eu conheço o seu limite e eu estou chegando na sua vida com um milagre. Deu para você compreender? Jesus sabia o limite da viúva de Naim. E no momento que ela está ali chegando no seu limite, ele chega na sua vida e realiza um milagre. Deus tem vitória para nossas vidas. Nós temos que acreditar. O limite de Moisés era o Mar Vermelho, o limite de Josué era o Jordão, o limite de Ana era a esterilidade, o limite de Zacarias e Isabel também era a esterilidade. Qual é o seu limite? Deus está falando com você através dessa mensagem. Qual é o seu limite? Erga a tua cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. A tua hora vai chegar. Você sabia disso? A tua hora vai chegar. Nós temos que acreditar e ter fé. Observe que um salva-vidas, normalmente quando ele vai socorrer uma pessoa que está afogando, ele traz essa pessoa para um lugar seguro depois que ela está desmaiada. Isso porque a pessoa na ânsia da morte, ela se debate muito. Eu não estou entendendo. Muitas das vezes o milagre demora a acontecer em nossas vidas porque nós estamos muito agitados, porque nós estamos se debatendo muito, há muita inquietação. E nós temos que deixar Deus operar no Espírito, na dimensão do Espírito, o milagre em nossas vidas. Por isso que diz em Romanos 8,13, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, que nós venhamos aprender com essa segunda lição. Deus opera no pior momento de nossa vida. Terceira lição. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Eu estou cuidando do tempo já. Preste atenção que Jesus foi à cidade de Naim, mas não entrou na cidade de Naim. Isso porque ele não queria entrar na cidade de Naim, ele queria entrar na vida da viúva de Naim. Ele anda 30 quilômetros, não para entrar na cidade de Naim, mas para entrar no coração da viúva de Naim. Olha, em João 3,16 está relatado que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora a pergunta é, será que Deus enviou o seu Filho amado ao mundo para entrar nas nações? Será que Deus enviou o seu Filho amado ao mundo para entrar nos países? Será que Deus enviou o seu Filho amado ao mundo para entrar nos territórios, para entrar nos vilarejos, para entrar nos municípios? Não! Deus enviou o seu Filho ao mundo para que com a nossa permissão ele entre em nossas vidas. Mas as pessoas não querem deixar Jesus entrar em suas vidas. As pessoas não querem receber Jesus em suas vidas. Que é um exemplo claro disso. Vai lá em Lucas 9,51.
Jesus diz para os seus discípulos irem até Samaria e dizer para os samaritanos que ele queria entrar na cidade e pernoitar na cidade. Os samaritanos mandam o recado através dos discípulos para dizerem a Jesus: olha, nós não queremos que Jesus entre na nossa cidade. Nós não queremos que Jesus venha pernoitar aqui, porque o seu aspecto é de quem vai para Jerusalém. Mas Jesus não tinha dito para onde ia. Eles estavam dizendo isso deles mesmos. Agora, o que nós aprendemos com isso? Às vezes as pessoas olham para você e dizem: eu não fui com a cara dele, ou eu não fui com a cara dela. Mas na verdade, não é que a pessoa não foi com a sua cara. A verdade é que você está indo para Nova Jerusalém e eles vão ficar em Samaria. Deu para você entender? As pessoas não querem receber a Jesus. As pessoas não querem deixar Jesus entrar em sua casa, a casa espiritual que eu falo. As pessoas não querem deixar Jesus entrar na vida delas, mexer na estrutura e sarar as feridas. Mas Jesus, assim como ele foi em Naim, ele quer também ir até você. Assim como ele entrou na vida da viúva de Naim, assim como ele entrou no coração da viúva de Naim, ele quer entrar na sua vida, ele quer entrar no seu coração. Por isso que diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quarta lição. Jesus muda o rumo de nossas vidas. A viúva de Naim chegou à porta da cidade, mas Jesus não permitiu que a viúva de Naim chegasse à porta do cemitério. Jesus fez essa mulher dar meia volta e voltar para trás, mas voltar para trás num bom sentido, porque ela começou a caminhar sentido ao seu lar, com o seu filho ressuscitado nos braços. Você sabia que às vezes Deus nos faz voltar para trás? Você vai lá entender os insondáveis propósitos de Deus. Isso aconteceu com Noemi. Lá em Ruth, capítulo 1, ela teve que concordar com a imprudência do seu esposo Elimeleque, que tomou a decisão de sair de Belém e ir para as terras de Moabe peregrinar. E ela vai junto. Passam-se 10 anos. Elimeleque morre, ela fica viúva. Malion e Quilion, seus filhos, também morrem. E aí Deus diz para Noemi: volta para Belém, porque lá eu vou te abençoar. Ela voltou e lá prosperou. Teve que voltar para trás. Entendeu? Se você for em Êxodo 14, também, você vai ver ali que o povo de Israel saiu do Egito, estava indo rumo à terra prometida. Chegou de frente com o Mar Vermelho, não tinha como passar. Dos lados montanhas, atrás, Faraó perseguindo o povo. Aí, leia o texto, Deus diz assim, através de Moisés: diga ao povo de Israel que volte para trás e acampe em frente de Piairote, que significa beco sem saída. Você vai entender os propósitos insondáveis de Deus? Falou para o povo de Israel voltar para trás, ou seja, para pertinho do inimigo que estava vindo atrás. E ainda mandou acampar em Piairote, que significa beco sem saída. Muitas das vezes, Deus manda nós voltarmos para trás. Preste muita atenção que a viúva de Naim dava passos largos em direção ao cemitério, que aqui simboliza um lugar de derrota, lugar de frustração, lugar de decepção, lugar de angústia. Mas Jesus muda a rota da viúva de Naim. Agora ela está dando passos largos para trás, mas num bom sentido, pois ela está voltando para sua casa com seu filho ressuscitado em seus braços. Agora uma coisa, você sabe por que Jesus mudou o rumo da viúva de Naim? Porque ele parou o cortejo fúnebre. Jesus toca no esquife e a multidão para. Você sabia que muitas das vezes, para um milagre acontecer em nossas vidas, nós temos que parar para ouvir as orientações de Jesus? Você sabia que muitas das vezes, para um milagre acontecer em nossas vidas, nós temos que parar com a correria do dia a dia e ouvir as orientações de Jesus para nossas vidas?
Nós precisamos tirar as nossas mãos para Jesus colocar as suas mãos. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Depois de tantas tentativas frustradas de pescar peixes, ele não teve que parar. Ele não teve que emprestar o teu barco para Jesus fazer dele um púlpito. Ele não teve que esperar Jesus pregar, ele não teve que ouvir, ser ministrado e depois ir para alto mar e fazer uma grande pescaria. Jesus quer mudar o rumo de nossas vidas. Lembra daquela canção de Roberto Carlos? Pare, pense muito bem, veja que esse dia já vem. Pare, pense, veja que esse dia já vem. Pare para pensar, pense muito bem, veja que esse dia já vem. Você tem parado para ouvir as instruções de Jesus a respeito do propósito que ele tem na sua vida? Você tem parado para ouvir as instruções de Jesus a respeito da obra que ele tem na sua vida? Que nós venhamos ficar com essa quarta lição no coração. Jesus muda o rumo de nossas vidas. Quinta e última lição. Olha o tempo. Jesus, o quebrador de protocolos de velório. Geralmente, em um velório, as pessoas vão, olham o defunto e muitos, dependendo da sua crença, até conversam com o defunto. Depois se dirigem aos entes queridos e dão seus sentimentos, seus pêsames. Porém, nesse texto, primeiro Jesus fala com a viúva que está viva, dizendo a ela: não chores, para depois falar com o defunto e o ressuscitar. Jesus quebra protocolo, porque primeiro ele fala com quem está vivo, para depois falar com quem está morto. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, Deus fala com você que está vivo espiritualmente, para depois falar com os mortos espirituais da sua família, da sua parentela. Às vezes nós pedimos a Deus que Ele fale com os nossos entes queridos que estão mortos espiritualmente, dizendo: Senhor, dá sonhos proféticos a eles, dá visões, dá arrebatamentos de sentidos, usa a tua multiforme graça, a tua multiforme sabedoria, se revela a vida dos meus entes queridos que estão mortos espiritualmente. Mas muitas das vezes Deus continua falando com nós que nos consideramos vivos espiritualmente. Mas o que Ele continua a falar conosco, pregador? Que estamos vivos espiritualmente. Ele pode estar dizendo o seguinte para você: então quer dizer que você quer que eu ressuscite os mortos espirituais da sua família, que estão mortos espiritualmente, sem compreender o meu propósito? Então ore mais por eles. Você quer que eu ressuscite os mortos espirituais da sua parentela, que estão dormindo e não conhecem o meu propósito? Então abra uma campanha de oração para eles. Você quer que eu ressuscite os mortos espirituais da sua família que não conhecem a mim? Então, faça a diferença, mude e chame a atenção deles, dê mais testemunho de vida. É isso que Deus pode estar falando com nós, vivos espiritualmente. Ele não vai falar com os mortos espiritualmente, porque eles não vão escutar, mas Ele vai continuar falando conosco, porque o nosso posicionamento vai fazer com que os mortos espirituais de nossas famílias venham acordar, venham cair em si. Dá para você compreender isso? E primeiro Deus quer falar com os vivos espirituais, para depois falar com os mortos espirituais. Nós temos que ter um procedimento diferente. Por isso que está escrito em Romanos 6,13, apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. Que essas lições fiquem em nossos corações.